Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse ciclo de palestras que estamos promovendo com todos os candidatos à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão aqui do nosso Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus 1 Salvador, o NUP do nosso DCT1. Hoje, nesse momento, nós entrevistaremos o professor Antônio Muniz. E essa é uma iniciativa do Núcleo de Comunicação, Desenvolvimento e Tecnologias do DCET1, o setor NCDT. Exatamente porque entendemos a importância e valoração de eleições para cargos de gestão dentro do âmbito do serviço público, de modo que é um alicerce importante para a formação inicial e continuada dos nossos estudantes no que se refere às ciências exatas, profissionais cada vez mais antenados para o futuro das diversas áreas do conhecimento das ciências exatas. Então, destacamos o papel do NUP, deste departamento, que tem como fundamento incentivar, estruturar, coordenar, sistematizar, divulgar e acompanhar as atividades técnicas, didáticas e científicas nas dimensões da extensão, pesquisa e da inovação, articuladas ao ensino, integradas às ações afirmativas e responsabilizando-se por sua gestão. Dito isto, vamos agora à apresentação do candidato, como eu falei inicialmente, professor Antônio Muniz, ou professor Muniz, como ele é até mais conhecido. Professor, seja bem-vindo. Agradecemos por aceitar o convite desse ciclo de entrevistas. Nós gostaríamos, nesse momento, que o senhor fizesse uma apresentação, por favor, para o público que está nos assistindo ao vivo nesse momento. Olá, boa tarde, colegas docentes do DCT1, colegas técnicos administrativos e os discentes que compõem esse nosso departamento. Eu agradeço imensamente ao Núcleo por essa iniciativa e ao professor Leandro também por essa importante iniciativa de diálogo com a comunidade acadêmica e para que possamos, nesse momento, apresentarmos nossas propostas para esse núcleo tão fundamental e estruturante dentro das atividades da pesquisa e da extensão. Bom, uma breve apresentação sobre mim, é claro, vai ser breve porque todos nós docentes temos um currículo Lattes, que é extremamente importante, está atualizado e que mais informações podem ser buscadas lá. Aos que não me conhecem, meu nome é Antônio Muniz dos Santos Filho, sou conhecido como Muniz, é assim que eu gosto de ser tratado pelos meus alunos e colegas, né? Pode me chamar só de professor Muniz ou simplesmente Muniz. Eu tenho 25 anos na instituição, adentrei na UNEB no ano de 1997, iniciei minha carreira profissional como professor da Geografia Regional no DCH4, que é o Departamento de Ciências Humanas de Jacobina, onde ministrei durante quase 15 anos disciplinas no curso de Geografia. Nesse departamento de Jacobina, eu tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisa e também fui vice-coordenador do NUP de lá, e ajudei a criar um curso de pós-graduação em História, Cultura Urbana e Memória, um curso gratuito de especialização, diga-se de passagem, que reforça esse papel da universidade como uma instituição altamente inclusiva. Além dessa atividade, já no departamento no DCET, eu já tenho também mais de 12 anos aqui no DCET, eu venho desenvolvendo diversas atividades, entre as quais vou destacar as vinculadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Na qualidade de professor, né, na questão do ensino, eu ensino atualmente no curso de urbanismo, diversas disciplinas voltadas à questão urbano-regional, que é a minha formação em geografia. Eu esqueci de falar um pouco sobre essa formação inicial. Eu sou graduado e mestre em Geografia pela UFBA
e sou doutor em Arquitetura e Urbanismo com ênfase em cidades pela UFAL, com pesquisas sobretudo sobre cidades pequenas e médias. Então, na graduação, no curso de Urbanismo, eu atuo com disciplinas voltadas à questão urbano-regional. Também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais, o PROET, vinculado a esse departamento, e ministro disciplinas como voltadas à discussão das cidades médias e da desenvolvimento territorial e urbano também. São duas disciplinas que eu ministro, cada um em semestres diferentes. Na graduação, eu oriento alunos de iniciação científica, e aí, dentro da questão da iniciação científica, que eu já faço esse trabalho já há muitos anos, eu já tive o prazer de, em algumas edições da jornada de iniciação científica, ter bolsistas premiados como os melhores trabalhos apresentados na jornada na área de ciências humanas. Também, nesse processo formativo desses bolsistas, hoje eu já tenho muitos ex-bolsistas meus que já são mestres e doutores e atuam em diversas instituições públicas, sobretudo estaduais e federais. Além disso, também no PROET eu oriento mestrandos, tenho orientação do mestrado, desenvolvo 2 projetos de extensão, um vinculado à pós-graduação, que é um ciclo de debates territoriais, no qual nós temos um canal no YouTube, e nesse canal do YouTube nós fazemos a promoção de debates com pesquisadores, sejam eles técnicos ou professores, sobre diversos temas, e escolhemos essa modalidade por entendermos a importância do uso das tecnologias hoje e também uma forma de podermos agregar o maior número de pesquisadores sem que haja um ônus para a universidade e que haja uma maior divulgação dessas atividades. Também na graduação tem outro ciclo de debates urbanos, onde eu convido professores ou técnicos para discutirem temáticas vinculadas às minhas disciplinas. Além dessas questões de ensino, de extensão, tem a questão dos projetos de pesquisa. Atualmente eu estou envolvido em 3 projetos de pesquisa, um na qual eu sou coordenador, que é uma discussão sobre desigualdades socioespaciais urbanas em cidades médias do Nordeste, dos quais eu tenho os alunos de iniciação científica. Um outro que eu estou na coordenação, mas como vice-coordenador, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo numa perspectiva de pesquisa em rede, num convênio entre a UNEB e a Unimontes, a Universidade de Montes Claros, e que estamos discutindo a dinâmica territorial das cidades do Vale do São Francisco. E um terceiro, esse inclusive foi fruto de um edital do CNPq, nós ganhamos esse edital do CNPq com recursos, desenvolvido em conjunto com outro colega do PROET, e que discute a questão da ruralidade no urbano. Além dessas atividades, eu acho que é importante também destacar que eu sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa chamado Territórios, aqui no âmbito da UNEB e do DCET. É um grupo extremamente ativo, onde nós temos alunos de mestrados, de graduação envolvidos nesse grupo, e fazemos regularmente estudos de textos teóricos envolvendo todos os alunos e coordenado por mim e por outro colega. E, além disso, também participo de um outro grupo de pesquisa, de estudo, na verdade, que nós iremos iniciar desse mês de setembro, no final do mês, que é um convênio entre a UNEB e a UFRB. Inclusive, coordeno juntamente com um colega que é egresso do curso de urbanismo, que é sociólogo, esse projeto que é CST, Cidades, Sustentabilidade e Territórios. Basicamente, acho que é isso, né? Além dessas questões, assim, eu acho que é importante frisar que dentro ainda da minha experiência, que isso eu acho que é algo fundamental para uma coordenação do NUP, eu ainda na instituição
fui responsável pela elaboração de projetos dos cursos de Geografia do PAFO, da Escolas Famílias Agrícolas e também do PROESP. Além dessas experiências, eu também participei como membro do processo de reformulação dos cursos de Geografia como um todo da UNEB, né, que nós não temos Geografia no Campus 1, por enquanto, não temos Geografia, e do curso de Urbanismo. Eu creio que, de forma sintética, essa é a minha apresentação, além, é claro, de participar e organizar alguns eventos em âmbito local, regional, inclusive agora estou na coordenação, junto com os colegas do PROET, de um evento de grande impacto nacional que se chama IMPEG, que acontecerá em novembro em Salvador. Isso. Mais sobre mim, acessem o meu currículo Lattes. Perfeito. Muito bom. Dando continuidade, quais são os objetivos de pesquisa? Quais são os objetivos? Articular as propostas de e pós-graduação. Pesquisa do departamento, é tudo para o desenvolvimento. Promover a integração dos projetos, pesquisa e inovação em parceria com outras instituições, participação de servidores e estudantes do departamento, proporcionar a integração com as pró-reitorias, as diversas pró-reitorias, demais núcleos e centros do departamento da UNEB, universidades públicas, para fortalecimento da pesquisa, da extensão e da inovação. Incentivar a realização de convênios, parcerias ou acordos com agências de fomento, a pesquisa ou demais estudos locais, estaduais, públicas ou privadas, governamentais. Socializar junto à comunidade acadêmica todas essas atividades. Sendo assim, professor, quais são as suas propostas para parceria, assim como estabelecer o estreitamento dos laços com a EduNeb, que é a editora da Universidade do Estado da Bahia, EduNeb, no sentido da promoção para a gestão e difusão do conhecimento em âmbito departamental? Bom, que pergunta maravilhosa, muito bem estruturada. Eu creio que essa pergunta deixa a nós candidatos um leque de opções para que possamos demonstrar aos nossos colegas, os nossos eleitores, né? Eu digo colegas considerando as 3 categorias que compõem essa comunidade acadêmica, para que possamos, assim, apresentar um pouco do nosso trabalho. Eu já frisei isso no debate e volto a chamar a atenção aqui. É preciso pensarmos novamente do que é que nós temos no momento em relação à produção acadêmica dentro do âmbito do nosso departamento, o que podemos avançar em relação a essa produção e como o NUP pode ajudar nesse processo. Primeiro é preciso pensar uma questão. Os recursos disponíveis para as nossas atividades de pesquisa e extensão, eles são suficientes para atender às nossas demandas? Aí, alguns colegas podem estar se questionando. Não são. Mas se não são, o que é que o coordenador do NUP vai fazer a esse respeito? Eu acho que o coordenador do NUP vai ter um papel
fundamental a partir do momento que ele identifica quais são os projetos de pesquisa e extensão que estão sendo realizados no âmbito departamental, ele dialoga com os coordenadores desses projetos. Eu acho que esse diálogo é extremamente importante. Eu acho que é o primeiro caminho, é buscar compreender, fazer um levantamento amplo de tudo que se produz dentro desse departamento de pesquisa e, sobretudo, diretamente com o diretor e com as pró-reitorias específicas, criar mecanismos para que possamos capitanear mais recursos para o departamento a fim de atender essas demandas. Além dessas questões, é importante darmos visibilidade ao que é produzido não só no âmbito departamental, como no âmbito de toda a universidade. Afinal de contas, essa instituição, ela vive, sobretudo, para atender a sua função social. Então, nós não vivemos a universidade para atendermos as nossas demandas pessoais. Nós vivemos a universidade para darmos retorno à sociedade, sobretudo na universidade pública, inclusiva, como é a nossa, como é a UNEB. Eu digo nossa porque nós somos parte dela. A universidade existe porque existe uma comunidade acadêmica que a constrói. Só que essa comunidade é preciso produzir para atender as demandas sociais. Isso tem sido feito? Claro, mas isso tem sido vislumbrado pela sociedade? Não. Aí eu convoco os meus colegas pesquisadores que integram, sobretudo, o quadro dos pesquisadores. Quando eu digo pesquisadores, também os que trabalham com a questão extensionista, a visitar o nosso site departamental. Ele apresenta elementos importantes das nossas pesquisas. Inclusive, ele tem uma subpágina, vamos assim dizer, do NUP dentro desse site. Mas lá existe uma sobrevalorização das atividades. Por quê? Aí não podemos culpar nem a gestão de informática e muito menos a direção para disso. É preciso entender o papel do coordenador do NUP nessa articulação. Se não fosse importante essa presença de um gestor do NUP, isso seria feito pela própria direção ou por alguém indicado por esse diretor. O avanço que nós temos com a constituição de uma eleição, isso é um avanço significativo. Isso demonstra a questão da democratização e da difusão da distribuição de poder de maneira equilibrada dentro da instituição, a partir do momento que os pares podem votar em alguém que lhes representa. E esse alguém que lhes representa, ele tem que fazer isso da melhor maneira possível, trabalhar articulado com outras instâncias dentro dessa instituição, quais sejam os colegiados, os coordenadores de grupo de pesquisa, a direção e as pró-reitorias e outras instituições. E voltando à discussão da visibilidade, eu aí digo a vocês, qualquer um de vocês que tenha projeto de pesquisa ou extensão no âmbito desse departamento, visite nesse momento, ou assim que terminarmos o nosso bate-papo, visitem a página do nosso departamento e entre na página do NUP. Nós temos lá, na página do NUP, apenas 6 projetos de pesquisa listados. Ora, como que nós só temos 6 projetos de pesquisa se temos 3 cursos de pós-graduação no departamento? Será que esses 3 cursos de pós-graduação no departamento só estão produzindo 6 projetos de pesquisa?
Nós temos um quadro no departamento, no âmbito da UNEB. Isso aí não é querer sobressair, porque nós temos que pensar a universidade como um todo, mas o DCET tem um dos melhores quadros de profissionais na área da docência em relação à formação. Temos um quadro significativo de professores, mestres e doutores, inclusive professores que são pesquisadores CNPq. Isso para uma universidade estadual é extremamente importante, mas é preciso que isso seja vislumbrado não só para que a comunidade saiba o que nós pesquisamos, mas, sobretudo, para incentivar outros colegas que também busquem esse caminho. Então, eu pergunto, apenas 6 projetos estão lá? A culpa é da direção para isso? Nem de longe. Nem de longe podemos culpar a direção, muito menos a gestão de informática. Isso é algo que a coordenação de NUP tem que fazer. Para isso existe colaboradores dentro da coordenação do NUP, para que a gente fique atento e divulgue isso. Nós temos lá apenas 8 livros no site. Vou dar uma ideia para vocês. Nós temos hoje um programa novo dentro desse departamento de pós-graduação, que é o PROET. Um programa muito jovem, que passou agora pela sua primeira avaliação da quadrienal. Programa de pós-graduação em estudos territoriais. Eu sou um dos membros desse programa. Para vocês terem ideia, só o PROET, por ano, lança um livro. O PROET tem recursos e conta com o apoio da direção para a utilização desse recurso, sem precisar necessariamente entrar na concorrência do edital da EduNeb. Não estamos querendo dizer com isso que não seja importante, mas a partir do momento que um programa tem seu próprio recurso e pode produzir, publicar, publicizar aquilo que ele produz, você abre um espaço, um leque, para que outros colegas, na sua produção individual ou na produção coletiva, que não tenham essa oportunidade, não tenham esse recurso, possam utilizar-se do edital específico da EduNeb, certo? Então, nós temos um livro por ano. Não tem nenhum dos nossos livros na lista das publicações do departamento lá no site. Tá certo? O grupo de pesquisa Territórios, do qual eu sou um dos coordenadores, não está lá. Nós temos vários grupos de pesquisa. Então, para vocês terem ideia, só o PROET, eu vou falar da minha praia no momento, porque a outra praia eu vou conhecer a partir do momento que vocês me derem um voto de confiança, eu vou conhecer as demais praias das pós-graduação. Mas a minha praia, que é o PROET, nós temos mais de 20 projetos de pesquisa e extensão dentro do PROET. Recentemente realizamos, com a coordenação da professora Lirandina Gomes, o Seminário de Geopoética, que é um seminário dentro de um grupo de pesquisa. Os nossos grupos de pesquisa do PROET fazem seminário interno dos grupos de pesquisa. Onde é que está a visibilidade disso? Ou seja, nós temos uma invisibilidade na produção. E é preciso, a partir do momento que você dá visibilidade à produção, você encoraja outros colegas recém-chegados ou aqueles que já estão no âmbito departamental, que é isso que a gente vai buscar, um diálogo, um corpo a corpo com cada colega, para que eles não só produzam, para que eles pensem em pesquisa, que eles produzam suas pesquisas, que divulguem suas pesquisas, e a gente reforce mais ainda aquilo que eu sempre chamo a atenção, o papel da instituição como uma instituição de grande impacto social. A UNEB é isso, e nós somos a UNEB, certo? E temos que pensar nessa UNEB como uma instituição que fazemos parte. As críticas a ela devem ser feitas entre os pares, mas entre os pares também devemos construir cada vez mais a nossa instituição como uma instituição forte. E acho que essa invisibilidade do nosso departamento precisa acabar. É preciso que
a gente apareça muito além do seminário que nós temos, o JAPEX, né? Muito além disso. E aí a ideia é incentivar a criação de grupos de pesquisa, incentivar a criação de grupos de pesquisa em redes nacionais e internacionais e incentivar também a produção, tentar identificar quais são as revistas de âmbito nacional e internacional com quais B para cima, porque para CAPES é isso que importa quando se faz a avaliação de uma instituição. É por aí. Muito bom, professor. Nesse momento, faremos uma pausa, apenas um breve intervalo no nosso bate-papo, a nossa entrevista com o professor Antônio Muniz, candidato à coordenação do NUP, do DCET1, e voltamos dentro de alguns instantes. Boa tarde a todos e todas. Estamos retornando no nosso breve intervalo. Vamos agora dar continuidade à entrevista, ao bate-papo com o professor Muniz, candidato à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão do DCET1. E passaremos agora para algumas considerações finais da nossa entrevista. Professor Muniz, nós chamamos a atenção desse fortalecimento das políticas de pesquisa, extensão universitária e inovação em articulação com o ensino e com as ações afirmativas. Além disso, a coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão é a responsável e será a responsável por integrar os projetos de pesquisa e extensão com os demais departamentos da UNEB, órgãos da estrutura universitária e com outras instituições também. Quando couber e programar os instrumentos de registro e acompanhamento orientadas pelas respectivas pró-reitorias da UNEB. Quanto aos procedimentos de avaliação e acompanhamento dos projetos de pesquisa e extensão, o fortalecimento das linhas temáticas, grupos de pesquisa e áreas temáticas da extensão. Desse modo, nós pedimos agora, professor, que o senhor faça uma conclusão
com os motivos que levaram o senhor a essa candidatura para a coordenação do DCT1. E caso o senhor seja eleito, qual seria o seu desejo para, caso o senhor seja eleito coordenador do NUP, seu desejo e qual compromisso o senhor firmaria nesse momento para os rumos do NUP aqui dentro? Bom, eu começo esse momento com a frase que eu sempre cito, que eu ouvi diretamente do professor Milton Santos. Eu tive por diversas vezes o prazer de ouvi-lo em eventos científicos. Teve um dos momentos, um diálogo, um bate-papo, um evento internacional que nós tivemos em Salvador, do qual na época eu era estudante, mas ajudei a organizar. E alguém fez um questionamento para ele e ele disse que a construção do pensamento científico é uma construção solitária. Se constrói a ideia, se constrói os projetos de uma maneira solitária, porque é o pesquisador e a sua ideia, mas que não poderia jamais deixar de ser uma ação solidária. Observe, a construção é solitária, mas a ação, a reflexão dessa ação desse indivíduo enquanto pesquisador, ela tem que ser solidária. Em que sentido ter ser solidária? Primeiro, que você não constrói um pensamento científico a partir única e exclusivamente das suas ideias. Você precisa do diálogo com outros pesquisadores, com outros cientistas, para construir, trazer a sua ideia e colocar a sua ideia para o debate. Essa é a primeira coisa, né? Para o debate no sentido de para ação, para que as pessoas avaliem se a sua proposição é boa ou não. Esse é um ponto. Segundo, que você precisa articular com outros pesquisadores essas suas ideias para que elas também sejam difundidas. Partindo dessa perspectiva ou dessa premissa, é que eu penso o seguinte: o que me conduz ou me conduziu à candidatura do NUP? Em primeiro lugar, pelo avanço nesse processo democrático. Hoje, a partir desse instante, né, ser coordenador do NUP não é um cargo de indicação que está sob a égide de um gestor, seja ele um reitor, um diretor, etc. e tal. É um cargo que vai trabalhar articulado com todas essas instituições, mas que é referendado pelos seus pares. Então, a partir do momento que os meus colegas, sejam eles técnicos, docentes ou os discentes que estão aptos a votar e chegam até as urnas e votam e acreditam no meu nome, isso é uma demonstração democrática, ao mesmo tempo que é uma demonstração de confiança para que eu possa realizar um trabalho que atenda às suas demandas, certo? Então, essa é uma perspectiva. Como fazer isso? Dialogando, como eu falei, com todos os segmentos, agendando, iniciando pelos colegiados, identificando os grupos de pesquisa, fazendo um levantamento amplo e sério e acurado no SPGU hoje, né, antigo CIP, dos projetos de pesquisa que estão vinculados, identificando junto aos colegiados e aos grupos de pesquisa alguns colegas que não estão desenvolvendo projeto, estão vinculados a grupo, mas não estão desenvolvendo projeto de pesquisa e extensão, tentando conhecer o porquê disso e incentivar, né, para que eles possam participar e assim ampliem toda essa gama de ações que serão, com certeza, reverberadas na sociedade como um todo. Então, é isso que me conduz a essa candidatura do NUP e
sobretudo criando esse diálogo, como eu falei, com diversas instituições, começando pela base, eu acho que isso é importante, entendendo as demandas da base e levando para as escalas, quer queira ou não, existem escalas diferenciadas e hierárquicas de comando dentro da instituição, e a gente não vai pular essas escalas, é preciso entender e, sobretudo, fortalecer os grupos. É bom entender que o trabalho, a ideia do trabalho solidário, ele parte a partir dos grupos de pesquisa. Então, o fortalecimento dos grupos de pesquisa tem que ser a base estruturante da organização dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no âmbito desse departamento. Então, diante disso, eu convoco os meus colegas nos 3 segmentos institucionais a comparecerem na segunda-feira, neste departamento, no auditório, para que possam votar livremente nos candidatos que acharem que apresentam melhores propostas e melhor competência para desenvolver as ações do NUP, mas, em particular, eu peço a vocês que deem a mim esse voto de confiança para que eu possa realizar uma boa gestão do NUP e que a gente amplie as atividades de pesquisa, extensão e ações afirmativas no âmbito desse departamento e dessa universidade. Mais uma vez, agradeço a você por essa entrevista, à equipe que está aqui organizando e ao núcleo, né, e me coloco à disposição não só de você, mas dos colegas para qualquer esclarecimento. Maravilhoso, professor. Mas agradecendo a sua presença, por aceitar o convite para participar do nosso ciclo de entrevistas. Agradecemos em nome do Núcleo de Comunicação, Desenvolvimento e Tecnologias, que é o NCDT, agradecemos em nome de todo o departamento. Acredito que esse ciclo de entrevistas contribuiu muito positivamente para essa eleição, né? Para essa jornada de eleição que será feita na segunda-feira, dia 19 de setembro. Sendo assim, nós agradecemos também a todos e todas que nos assistiram. Encerramos aqui esse ciclo de entrevistas com os candidatos à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, do nosso Campus 1. Desejamos a todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e que assistam às 3 entrevistas com os nossos candidatos e votem nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, na eleição para o cargo de coordenação do NUP do DCET1. Boa tarde a todos e todas, até lá!